Tá aqui, ó. Eu fiz a minha lista para Renato Portaluppi dos reforços do Grêmio, mandei para ele para ver se eu tô no caminho certo. E o Renato me respondeu. O que ele respondeu? Será que eu tô mais próximo do acerto ou do erro? Olha, vai te surpreender, vai te surpreender. Aliás, outras listas estão pipocando também na internet, eu vou trazer aqui. Lembrando que o Renato deu uma coletiva falando que, como sempre, já deixou uma lista para a contratação de jogadores para os candidatos à presidência do Grêmio. Quem for assumir vai pegar essa lista. O Renato disse que está tudo mastigadinho, até já falou com os jogadores. Gente, antes de eu falar dessa lista e revelar para vocês os nomes que eu mandei para o Renato e o que o Renato me respondeu, eu quero dar as boas-vindas a um novo patrocinador. Está aqui na tela, é a Investimentos. Aliás, eu estou careca de saber que quando a gente fala em investimentos, exige muita responsabilidade, credibilidade. E a equipe do Henrique é toda preparada para te receber. Aliás, já pensou ter um assessor exclusivo para cuidar da tua rentabilidade sem custo nenhum? Pois é, vai lá, visita o Instagram, o site está aqui na descrição desse vídeo. Também, Ludwig, empresa de bom princípio, bolas artesanais, a empresa que mais exporta bolas no Rio Grande do Sul. Arquiteto Anderson Alves, dá uma olhadinha no Instagram dele lá. Tem muita obra acontecendo, tu vai te encantar. E Laboratório do Pé, tudo para o seu caminhar, palmilhas computadorizadas. Gente, é o seguinte, tá aqui a minha lista, eu sei que é um garrancho, a letra é feia, mas eu vou ler para você. É o seguinte, o Renato falou na coletiva que, como sempre, deixou uma lista encaminhada para o presidente que for assumir o Grêmio. E esse presidente, a partir do diretor executivo que for escolhido, começa então a entrar em contato com esses jogadores, lembrando se o Renato for o técnico. O Renato, inclusive, disse, já falei com esses jogadores e eles vêm se eu estiver no Grêmio. Quem são esses jogadores? Tem muita especulação no ar. Agora dá para a gente apostar. E quando a gente fala em aposta, tá aqui, ó, Mago.bet, estou usando a camisa, a casa de apostas do Brasil que mais cresce no país, está junto comigo, estou usando a camisa aqui, aliás, tem muito conteúdo novo, logo logo você vai saber. Vamos lá. Primeiro, mandei a lista com 6 jogadores, tá? Que é mais ou menos o número que o Renato indicou para a nova direção que vai assumir, lembrando que ainda não tem, é o Odorico ou vai ser também o Alberto Guerra. Mandei 6 nomes, o Renato me respondeu. Quem são? Eu sei que você vai ouvir esse nome e já vai se arrepiar, tá? Tem 40 anos de idade, mas o Renato gosta, até já conversou na beira do campo. Nenê, meia, do Vasco. Diego Alves, goleiro experiente do Flamengo. O Grêmio procura um goleiro experiente. Luiz Adriano, que é que vai lembrar daquela imagem na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Renato falando no ouvido do Luiz Adriano. Pedro Raul, centroavante do Goiás, está com o contrato encerrando, não vai voltar para o Japão, quer ficar no Brasil. Ramiro, ex-Grêmio, também não vai ficar no Corinthians. E Marcelo Groy, que está com o contrato encerrando na metade do ano que vem. Goleiro, ex-Grêmio. Mandei esses 6 nomes. O que o Renato me respondeu? Pô, Léo, tá distante. Mas tu acertou 2. Tu acertou 2. Vamos lá. Será que é o Nenê que eu acertei? Será que é o Diego Alves que eu acertei? Será que é o Luiz Adriano que eu acertei? O Pedro Raul? O Ramiro ou Marcelo Groy? Se eu tivesse que apostar, fizesse essa aposta aqui na Mago.bet, tá aqui a camisa, eu colocaria o dinheiro no Diego Alves e no Pedro Raul. É claro que o Renato pode estar despistando, né? Mas o Renato sabe que precisa contratar e ele vai fazer esse trabalho. Marcelo Groy é um goleiro de confiança, vai depender do Marcelo Groy querer voltar ou não. O Ramiro é identificado com o Grêmio, não está bem no Corinthians. O Pedro Raul vai ter muita oferta, inclusive do Inter. O Luiz Adriano eu acho muito difícil. Esse aí eu descartaria, porque o Luiz Adriano tem uma história com o Inter, o pai dele está sempre com a camisa do Inter, falando do Inter contra o Grêmio, então acho que esse clima pode ser contra essa contratação. O Nenê é um jogador que o Renato gosta, mas para vir o Nenê, por exemplo, o Grêmio vai ter que apresentar bons jogadores e aí nesse pacote botar o Nenê, porque se o Nenê for a primeira contratação, a torcida do Grêmio vai enlouquecer, não concorda? Né? Porque o Nenê, né, já está na sua idade dos 40 anos, é muito difícil o Nenê ter ritmo de jogo. Agora o Renato gosta de jogadores experientes, que ajudam o grupo, bom de grupo, aquela conversa toda que o Renato sempre coloca, a gente sabe dos gostos dele, não à toa que ele trouxe Cícero, que deu certo,
né? O Diego Souza, que deu certo, agora também tem exemplos ruins, né? O Thiago Neves, que não deu certo, o Diego Tardelli, que o Renato procurou, entrou em contato, mas aí é o seguinte, todo mundo aprovou o Diego Tardelli, e foi o Diego Tardelli que não conseguiu corresponder, né? Ele mesmo disse que entrou num processo de depressão, não deu certo. Bom, o que acontece? Outras listas começaram a aparecer, né? O Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, gente boa demais, bem informado, trouxe 3 nomes e vão ao encontro do gosto do Renato, né? E acho que ele acertou, matou a mosca num. Rodinei. Rodinei também tem que renovar o contrato, só que o Rodinei é titular do Flamengo, tem um mundial de clubes pela frente. O Rodinei está super valorizado no Flamengo, fez gol de pênalti na Copa do Brasil, o Flamengo não vai deixar esse jogador escapar. Acho difícil, mas o Renato quer. Reinaldo, lateral do São Paulo. Aí existe possibilidade. Existe possibilidade. O Reinaldo é bom de grupo, bom jogador para lateral esquerda. O Renato já teve algumas conversas com ele, sim, na beira do campo, já deu para presenciar. E o Tietê, jogador que está no Botafogo. Aliás, eu não entendi como é que o Tietê foi parar no Botafogo. Eu sei que o Botafogo está vivendo outra realidade de investimentos, mas é um jogador que para o meio-campo funciona muito bem. É um motorzinho, né? O Tietê, bom jogador. Eu acho que desses 3 aí, são 3 boas contratações se vierem, mas o Rodinei acho muito, muito difícil. Então, tá aqui, fiz a listinha, mandei para o Renato me respondeu, olha, Léo, 2 aí dá para dizer que tu acertou. Opa, então, eu arrisquei ali, apostei, se fosse apostar na mago.bet, seria Diego Alves e Pedro Raul. Diego Alves, porque o Grêmio procura um goleiro experiente, e o Pedro Raul está no mercado, está em alta. Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo o vídeo aqui. Te inscreva no canal. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu fiz um conteúdo, estou fazendo um conteúdo especial sobre Copa do Mundo, novembro, mês da Copa, tá chegando aí o Mundial, né? E eu entrevistei o Dunga, uma entrevista muito verdadeira, muito transparente do Dunga. Falou de ameaças que ele recebeu na Copa de 94, telefonemas para a casa dele, da identificação com o Ayrton Senna, que morreu naquele ano, e ele serviu de inspiração para os jogadores. Tudo que eles faziam era em prol do Ayrton Senna. E também sobre a relação dele com o Baggio, né, que perdeu o pênalti para a Itália. Tá muito legal. Te convido, o vídeo tá aí no meu canal no YouTube, vai lá. E na próxima terça-feira tem um outro entrevistado que só tem 5 Copas pela seleção brasileira. Tá bom? Gente, obrigado. Te inscreve no canal. Nossos patrocinadores, apoiadores estão aqui, são muito bem-vindos, agradeço muito mesmo esse conjunto que a gente faz de serviços, prestação de serviço e também de informação. Valeu, até a próxima. Tô careca de saber que logo, logo vem mais informação, hein? Te liga!